Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é Marcelo. E na videoaula de hoje a gente vai fazer esse projeto aqui, beleza? Então na aula passada eu já demonstrei ali como funciona, né? E nessa aula aqui a gente vai fazer o passo a passo de como é que eu fiz esse projeto. Então vamos lá. Qual que é nossos objetivos aqui? A gente precisa criar um botão Home, que ao apertar o botão Home, o nosso motor precisa girar no sentido anti-horário. E quando ele chegar aqui nessa micro switch aqui, ele precisa parar o motor e precisa zerar o nosso encoder. A gente vai ter um outro campo aqui onde o operador vai digitar qual que é a posição desejada. E a gente vai ter um outro botão aqui que quando o operador apertar, ele vai ter que ir para a posição desejada, beleza? Então vamos lá. Eu só vou mostrar para vocês como é que está feita a montagem aqui em casa, tá? Essa parte aqui do drive do motor de passo, eu não vou explicar aqui porque a gente já viu isso aqui na aula passada ali, beleza? Sobre como configurar o drive ali do motor de passo. Então essa ligação elétrica aqui do motor já tá tudo explicadinho lá, beleza? Então o que eu preciso mostrar para vocês é isso daqui, ó. Então o encoder que eu tenho aqui, o canal A tá ligado no X0, o canal B do meu encoder tá ligado no X1, né? A micro switch aqui, né, que vai ser o nosso ponto zero, tá ligado aqui na X2, né? Então aqui eu tenho um sinal positivo que, como o meu encoder é do tipo NPN, eu preciso jogar um sinal positivo aqui para ele funcionar. O fio preto aqui do encoder é o 0 volts, o vermelho é o 24 volts, né? A entrada aqui do meu CLP aqui, né, ele está configurado para entrar um sinal negativo. Então na micro switch a gente vai jogar o 0 volts da fonte, né, no comum, e a gente está utilizando o canal normalmente aberto. E quando ela fechar aqui, ela vai fechar o contato e vai jogar sinal negativo aqui para nossa X2. A gente tem aqui o Y0, né, que está ligado lá no nosso drive no pull menos, né, que é o Y0 é o que vai gerar os pulsos ali, né, para o nosso drive. E o Y1 está ligado aqui no D-, né, que vai ser responsável pela direção do nosso motor. Então, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos abrir aqui o COM MGR. Vamos adicionar uma nova comunicação. Ele já está configurado aqui. Vamos dar um OK. Vamos minimizar. Então vamos abrir aqui o nosso ESPsoft. Vamos aqui em File, New, né? Vamos escrever aqui, ó. Vai ser o projeto posicionamento. O CLP que eu vou utilizar aqui é o SS2. Vamos dar um OK. Vamos clicar aqui com o botão direito em Programs, New. Vamos dar um OK. Vamos aqui em Tools, Comunicação aqui, ó. Já vamos selecionar o drive que a gente criou lá no COM MGR. Então, beleza. Pessoal, a gente vai ter que dividir aqui o nosso projeto em etapas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a leitura dos pulsos do encoder. Então, eu vou escrever aqui na network. Leitura dos pulsos do encoder. Beleza. Então a gente vai utilizar aqui um contato normalmente aberto. Vamos colocar aqui uma M1000, né? A gente já sabe que essa M1000 ela é uma memória, né, que quando inicia o programa ela já inicia setada. Vamos colocar agora o nosso contador rápido que vai ser responsável por fazer a leitura do nosso encoder, né? DCNT. O contador que a gente vai utilizar é o C251. Então, pessoal, a gente já viu esses contadores rápidos em aulas passadas, né? Mas só recapitulando aqui, esse contador C251 ele é um contador bidirecional, né?
que ele conta tanto de forma crescente quanto decrescente, e ele utiliza dois canais, onde o canal A é no X0 e o canal B é no X1, que é o que está ligado lá no nosso encoder. Eu vou colocar aqui uma contagem máxima aqui de no máximo 30.000 pulsos, né? A gente precisa colocar um valor máximo aqui. Então a primeira etapa já está ok. Vamos criar aqui uma nova network. Se a gente voltar agora aqui para o nosso projetinho, a gente precisa criar agora um botão home, né? Que quando a gente apertar esse botão home, o nosso motor precisa girar no sentido anti-horário. E quando ele chegar aqui nessa chavinha aqui, ele precisa parar o motor. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Botão home. Então a gente vai utilizar aqui, ó, para o botão home vai ser uma M0. A gente vai utilizar aqui um contato de borda de subida. E já vamos nomear ela aqui, a M0. Botão home e HM, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso programa. Quando a gente apertar esse botão home, a gente vai setar uma memória. Vamos setar a memória M1, a gente vai colocar aqui em set, beleza? Vamos criar aqui uma nova network. E aqui nessa nova network vai ser ligar o motor. Ligar o motor aqui no sentido anti-horário devagar para posição home. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o contato normalmente aberto. A gente vai utilizar aqui, ó, a M1. E a gente vai utilizar o nosso bloquinho ali que a gente já viu nas aulas passadas, né? Que é o bloquinho que a gente utiliza ali para gerar os pulsos lá no... para controlar o motor de passo. DPL SV. Beleza? O D1 aqui é o nosso Y0, né? Que é o que vai... a saída lá que vai gerar os pulsos rápidos. E o D2 aqui é o Y1, que é responsável pela direção do motor. Você vai girar no sentido horário e anti-horário. A gente já viu na aula passada que como é que funciona esse bloco, né? Só recapitulando. Aqui vai ser a quantidade de pulsos que vai ser gerada a cada 1 segundo, né? A gente viu que se a gente colocar 6.400 pulsos, né? O nosso motor vai girar ali numa velocidade ali de 60 RPM, né? Uma vez por segundo, beleza? Só que eu quero uma velocidade bem devagarzinha. Então vamos colocar aqui, ó, menos 500. A gente já viu lá que quando a gente coloca o valor negativo aqui, né, ele vai habilitar essa saída Y1, né, e o motor vai girar no sentido anti-horário, beleza? Então tranquilo até aqui. Vamos criar aqui uma nova network. E agora a gente precisa parar o nosso motor quando chegar na posição home, né? A gente precisa parar o nosso motor na posição home e a gente precisa também zerar os pulsos do encoder, que a gente tem que dar a referência zero para ele, né? Então colocar zero encoder. Então a gente vai colocar agora um contato normalmente aberto. A gente viu lá no esquema elétrico que a nossa micro switch está ligada ali no X2. Então vamos colocar aqui, ó, X2. Vamos colocar aqui já o comentário para ele, né? Escrever aqui, ó, fim de curso. Fim de curso, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso programa. Fechou. Então aqui a gente vai colocar agora uma bobina. Essa bobina aqui vai ser a M1. E ela vai ser uma bobina de reset, né? Então até aqui tá tranquilo, né? A gente apertou o botão, né, o botão home lá na IHM, ele vai setar a memória M1, ele vai ligar o motor
para o sentido anti-horário. E quando chegar na nossa switch X2, ela vai pegar e vai resetar essa memória. Vai resetar a bobina, né? E vai desligar essa memória e vai parar o nosso motor. Só que além disso, a gente precisa também mover zero para o nosso contador, né? A gente precisa referenciar ele como zero. Então, vou colocar aqui, ó, demove. A gente vai mover zero para o nosso contador C251. Fechou? Até aqui tá tranquilo, né? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só ligar a câmera ali, né? Pra gente poder ver como é que tá funcionando até agora, beleza? Mas só vou compilar aqui primeiro, né? Fazer já, transferir o nosso programa para o PLC. Dar um OK aqui. Beleza, já está ligada a câmera, né? Vamos colocar aqui nosso PLC online. E agora a gente vai fazer o nosso testezinho, né? A gente vai ligar essa memória aqui que vai ser o nosso botão home. Set on. Nosso motor está girando bem devagar ali. Chegou na micro switch, zerou. E moveu zero ali, né? Parou o motor e moveu zero para o nosso contador ali. Beleza? Então, pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas a gente tem um problema aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Vocês percebem aqui, ó, que o nosso motor ali, quando ele gira para o sentido anti-horário, ao invés do nosso encoder decrementar, ele está incrementando. Por que que isso está acontecendo? Porque a gente está utilizando o encoder, né, no sentido oposto do motor, né? O nosso encoder aqui está no sentido oposto. Eu vou mover ali o encoder na mão só para vocês perceberem, tá? Se eu girar aqui o meu encoder aqui, ó, se fosse no sentido horário do motor, ele deveria incrementar, só que ele está decrementando, ó, tá vendo? E quando o meu motor está girando no sentido anti-horário, ele está incrementando. Perceberam? Então, pessoal, a gente tem um problema aqui, né? A gente precisa resolver esse problema, né? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos criar aqui uma nova net, vamos colocar aqui offline, né? Vamos escrever aqui, ó, adequação encoder. Vamos colocar uma memória normalmente aberta. Vamos colocar uma M1000. Então, pessoal, como é que a gente pode resolver esse problema? Vamos lá? Isso mesmo, pessoal. A gente vai multiplicar por menos 1, né? A gente já viu na aula passada como é que funciona isso daqui, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, demo. A gente vai multiplicar o nosso sinal do nosso encoder, né? D251, nosso contador. E a gente vai multiplicar por menos 1, beleza? E a gente vai salvar esse valor aqui numa memória D0. Tranquilo? Essa memória D0 aqui, eu vou colocar, eu já vou escrever ali um nome para ela, para a gente não se perder depois, beleza? A nossa D0 vai ser o nosso posicionamento. Opa. Posicionamento. Vou colocar só P. Posicionamento atual. Impulsos. Beleza? Voltar aqui para o nosso programa. Então aqui, ó, já está feita a adequação. Eu vou transferir aqui o programa agora só para vocês verem o que vai acontecer com a nossa variável D0 aqui, ó.
Vamos dar um OK aqui, close. Colocar aqui o nosso PLC online. Então vou lá. Agora, se eu girar aqui no sentido anti-horário, tá vendo que está decrementando a nossa variável D0 ali? E se a gente girar para o sentido horário, ele vai incrementar. Então, pessoal, esse problema aqui já foi resolvido, beleza? Só voltar aqui. Tá. A gente precisa agora... A gente está trabalhando com pulsos, né? Mas a gente quer trabalhar em graus. Então já vamos fazer o escalonamento desse valor aqui, beleza? Então a gente vai escalonar aqui. Vou escrever aqui, ó. Escalonar pulsos, né? Para graus. Então a gente vai colocar um contato normalmente aberto. Vamos colocar uma M1000. Vamos colocar aqui, ó, SCLP, né? A gente já viu esse bloco aqui, o funcionamento dele aqui na aula passada, né? Que ele é um bloco que a gente utiliza para fazer o escalonamento. Agora a gente vai colocar aqui a nossa entrada de dados, que vai ser a D0. A gente vai colocar uma variável aqui que vai ser os nossos parâmetros. Opa! Vamos colocar aqui uma D10, né? Onde a gente vai jogar os parâmetros. Então já vou escrever aqui D10 parâmetros, para a gente não se perder. Parâmetros. E aqui já vai ser o nosso valor escalonado, né? Então aqui eu vou colocar uma D20. Essa D20 vai ser o nosso valor atual, posicionamento atual, só que agora em graus, né? Então vamos colocar aqui, ó. D20 P underline atual em graus. Agora a gente vai colocar os parâmetros ali, né? Que são os valores máximos e os valores mínimos, né? Vamos criar aqui uma nova network. Vou escrever aqui, ó, parâmetros de escalonamento. Então a gente vai colocar um contato normalmente aberto. Vamos colocar aqui uma M1000. Vamos colocar aqui 5 move, ou desculpa, 4 move. Então aqui vai ser o nosso valor máximo, né? Em impulsos, né? A gente viu ali que o nosso encoder, né? A gente já viu na aula passada aqui, ó. Que o encoder que eu tenho aqui, ele gera 360 pulsos por volta, né? Só que de fábrica, ele está fazendo uma contagem, né? O meu CLP está fazendo uma contagem de... Ele conta na borda de subida do canal A, na borda de descida do canal A, ele conta na borda de subida do canal B e na borda de descida do canal B. Então ele está contando 1440 pulsos, né? Ele vai contar 4 vezes o valor que é do meu encoder, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, o valor máximo a ser lido ali, né, de pulsos é 1440. Então quando o meu encoder der uma volta completa, o meu contador vai fazer essa contagem aqui, 1440. Então vamos colocar aqui a variável D0. A gente viu lá que o valor mínimo que a gente tem que colocar, né, que são o valor de entrada, né, seria o S, ia falar S2 mais 1, né, então a gente vai colocar aqui D11, beleza? Então o valor máximo vai ser 1440, o valor mínimo vai ser 0. Agora o valor máximo que eu quero que saia, né, já escalonado, vou colocar aqui 360, então assim, ó, se o meu encoder lá der uma volta completa, ele vai gerar, né, 1440 pulsos. Mas se eu gerar numa volta completa, eu quero 360 graus. Então a gente está escalonando, né? 1440 para 360, beleza?
E lá no manual fala também, né, que o valor que a gente quer de saída de dados, né, o valor máximo vai ser a S2 mais 2, né, que vai dar a nossa D12. E o valor mínimo vai ser o S2 mais 3, né? S2 mais 3, que vai ser a nossa D13. Que vai ser o nosso valor mínimo, beleza? Então até aqui já está tudo certo, né? Vamos só compilar aqui nosso programa. Beleza. Deixa eu colocar aqui meu PLC online. Vamos só apertar aqui no botão aqui o sentido botão home, né? Para zerar o nosso encoder. Eu vou gerar meu encoder ali na mão só para fazer um testezinho aqui, tá? Ah, beleza, então. Aqui ele já tá funcionando. Vamos colocar aqui offline, né? Pessoal, é o seguinte. Para a aula não ficar muito grande, para não ficar muito extensa, né? Porque acaba ficando muito cansativa, né? Eu vou fazer uma outra parte aqui desse vídeo, né? Então, essa é a parte 1 do nosso projeto. Eu já vou gravar logo em seguida a parte 2 e vou estar postando hoje mesmo, tá? Então, logo em seguida eu também já vou estar postando essa parte 2. Eu só estou dividindo aqui só para não ficar muito cansativo mesmo, beleza? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado, valeu, fui!